Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, gente. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre função quadrática, beleza? Ou podemos falar também que é função polinomial de segundo grau, tá? De grau 2. Então, função do segundo grau, função quadrática. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, gente. Uma função polinomial é conhecida como função do segundo grau ou também como função quadrática, quando em sua lei de formação ela possui um polinômio de grau 2, ou seja, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Além da lei de formação, essa função possui domínio e contradomínio no conjunto dos números reais, ou seja, f de r em r. Beleza. Então, de forma simples, gente, olha só. Função quadrática são aquelas funções que, na sua expressão, a maior incógnita que aparece tem grau 2, ou seja, é elevada ao quadrado. É bem parecido com a equação do segundo grau. Se vocês lembrarem de equação do segundo grau, olha aqui, ax quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação do segundo grau. Se aqui eu tenho f de x igual a isso, né? Ou seja, uma função que tem ax quadrado mais bx mais c, então é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Então, qualquer função que vier com essa lei de formação aqui é considerado uma função quadrática, uma função polinomial de segundo grau, ok? Exemplo aqui, ó. Se eu tiver essa função f de x igual a 2x quadrado mais 3 igual a 5. Olha aqui que nessa função quadrática, gente, né, função do segundo grau, o a vale 2, o b vale 3 e o c vale 5. É só pensar lá em equação do segundo grau, né? Temos o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c, e é importante a gente identificar quem são esses coeficientes, ok? Nesse caso, o polinômio da função quadrática é de grau 2, pois é o maior expoente da variável. Isso eu já falei, tá? Eu botei aqui mais dois exemplos, olha só. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Nessa função do segundo grau, nós temos que o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. Lembra, gente, que em função, tanto faz eu escrever f de x, né? F de x, que representa a função. Então, f de x igual a 2x quadrado mais 3x mais 5. Eu posso representar por f de x, mas também eu posso representar por y, né? É a mesma coisa. Se eu coloco f de x ou eu coloco y, representa a função. É a mesma coisa, tá? É escrita diferente, mas representa a mesma coisa, representa uma função. Então, quando eu colocar assim, y igual a 3x ao quadrado menos 4x, isso aqui é uma função polinomial de grau 2, né? Do segundo grau. Olha aqui nesse terceiro exemplo aqui de função, olha que o a vale 3, o b vale menos 4 e o c, que é o termo independente aqui, ó, o coeficiente que não tem x, né? Tá faltando. Se tá faltando, significa que é zero, é nulo, certo? Acredito que vocês lembram lá da equação do segundo grau. Continuando aí. Valor numérico de uma função. Para encontrar o valor numérico de qualquer função, conhecendo a sua lei de formação, basta realizarmos a substituição do valor de x para encontrar a imagem f de x. Se eu quero saber o valor numérico de uma função, gente, eu só preciso saber do domínio. Se eu souber o domínio, né, que o domínio lembra que é o valor de x, eu substituo na função, calculo e eu vou achar a imagem. O resultado que eu achar, que é a imagem, é o valor numérico da função, certo? Então, exemplo aqui, ó. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Aí pede aqui, ó, calcula o valor numérico, f de 0. F de 0. Se quer que calcule f de 0, gente, significa que o x é 0, né? Aqui, ó, f de x, f de 0. O x é 0. Então, eu só preciso pegar na função onde tem x, eu coloco 0 e eu calculo, certo? Então, se eu fosse calcular f de 0, ficaria assim, ó, f de 0 vai ser igual a x ao quadrado
Lembra que o x vai ser zero. Então, vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes x. X é zero, então fica 2 vezes zero mais 3. Não é isso? Aí eu calculo 0 ao quadrado dá zero, mais 2 vezes zero dá zero, mais 3. Se eu faço 0 mais 3, vai dar 3. Então, f de 0 é igual a 3. Está aí a resposta. Certo? Então, o valor numérico nessa função ali como exemplo, o valor numérico de f de 0 vai ser 3. Né? É o valor que eu acho, o resultado é a imagem quando o x é 0, quando o domínio é 0. Certo? Eu vou ter aqui outros exemplos, olha só, gente. Quanto é f de 1? Coloca 1 lá no lugar do x na função e calcula, tá? Aí ficou 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. Se calcular isso aqui, vai dar 0. Então, quando o x é 1, o y vai dar 0, né? A resposta é 0. E o terceiro exemplo que eu vou ter aqui, ó, qual é o valor numérico para f de 2? F de 2 é só colocar 2 lá no lugar do x, né? Porque o x é 2 agora. Quando eu substituir lá, vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 3. Calculando, eu acho 5 como resposta, tá? Então, f de 2 é igual a 5. Esse é o valor numérico. Beleza? É isso. Continuando aí, ó. Raízes da função de segundo grau. Tá? Raízes. Lembra lá na equação de segundo grau, gente? Quando eu quero achar as raízes da equação, o que significa isso? Não é achar o valor de x1 e o valor de x2, né? Achar os valores para x na equação. Quando eu falo isso assim, ó, raízes da função de segundo grau, é justamente isso. Quais são os valores de x que satisfaz a igualdade? Porque quando eu digo que eu quero achar as raízes da função, significa que o y é zero. Se eu digo que y é zero, eu vou achar o valor de x, né? Que é onde vai ficar, onde o gráfico vai tocar no eixo x. Esse valor de x é a raiz da equação, é a raiz da função. Então, vou precisar dizer que o y é zero. A partir desse momento que o y é zero, eu calculo as raízes que eu vou achar o x1 e o x2. Certo? Para encontrar as raízes da função quadrática, conhecidas também como zero da função, as raízes da função, gente, ela pode ser chamada de raízes da função, tá? Mas também pode ser chamada de zeros da função. Significa a mesma coisa. É necessário o domínio das equações do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, há vários métodos, como a fórmula de Bhaskara e o processo lá, né, o método de soma e produto. Também temos completar quadrado, né? Então, beleza. As raízes de uma função quadrática são os valores de x que fazem com que f de x seja igual a zero. Sendo assim, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, faremos ax² mais bx mais c igual a zero. De vez de ter aqui f de x igual a isso, né? Está substituindo o f de x, que é o y, por zero. Que aí eu vou ficar com a equação do segundo grau, resolve a equação normalmente pela fórmula de Bhaskara, por soma e produto, por completar quadrado, acha as raízes, que é o resultado, né, o x1 e o x2, que aí vai ter os zeros da função. Vai ser as raízes da função, certo? Um exemplo aqui bem rápido. Qual as raízes da função? F de x igual a x² mais 2x menos 3. Se eu tenho essa função, gente, quais são as raízes dessa função? Lembra que para me determinar as raízes da função, é justamente achar o x1 e o x2. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso dizer que o f de x vai ser zero, tá? Então, vai ficar x² mais 2x menos 3 igual a zero. E eu resolvo essa equação. Resolve aí pela fórmula de Bhaskara, resolve por soma e produto ou por completar quadrado. Então, vamos lá. Eu vou resolver da forma mais simples, tá? Como nós já vimos em sala de aula. Eu vou fazer aqui pelo método de soma e produto, que é o mais rápido e mais direto de achar a resposta, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu tenho que pensar em dois números que somado dá 2 e que multiplicado dá menos 3. Pensa aí, dois números que somado dá 2 e que multiplicado dá menos 3.
Gente, se quiserem tentar aí, pausa o vídeo, tá? Procura, depois volta. Eu já vou responder aqui, ó. Primeiramente, gente, se eu não consigo pensar quais são esses números, o que é que eu faço? Eu pego aqui o C, ó. O C é menos 3. É 3. Eu só preciso pensar quais são todas as multiplicações que a resposta dá 3. Quais são as multiplicações? Nesse caso aqui, eu só tenho uma multiplicação de números inteiros, tá? Que a resposta dá 3, que é fazer 1 vezes 3. 1 vezes 3. Essa é a única multiplicação de números inteiros que a resposta dá 3, certo? Se eu somar esses dois números, esses dois fatores que eu estou multiplicando, se eu somar eles, 1 mais 3 dá 4. Aí eu observo se 4 é o B, né? Nesse caso não é B, B é 2. Mas eu tenho que observar o seguinte, ó. Nessa multiplicação aqui, 1 vezes 3 vai dar 3 positivo. Mas não é 3 positivo que eu quero nessa questão, nessa resposta. Nessa multiplicação, eu quero 3 negativa, porque o C é negativo. Lembra? Então, isso significa que eu vou ter que inverter o sinal de um dos dois números. Ou eu coloco aqui menos 1, ou eu coloco aqui menos 3, certo? Então, por exemplo, eu vou dizer que é menos 1. Se eu fizer menos 1 vezes 3, dá menos 3, não é? Na multiplicação aqui, ó. Então, é o C, tá batendo. E se eu somar menos 1 mais 3, dá 2 positivo. Ó. Se eu fizer menos 1 mais 3, vai dar 2. 2 positivo. Só que lembra, gente, que quando eu faço x1 mais x2, isso aqui vai dar menos b sobre a, né? Só que se o a é 1, que nesse caso é na equação, ó, então vai dar a mesma coisa que b. Então, x1 mais x2 é a mesma coisa que menos b. Não é? Lembra? Então, se aqui a soma que eu fiz deu 2 positivo, por causa desse menusinho aqui que tem aqui, ó, esse menos, vai inverter o sinal. Então, se deu 2 positivo, inverte o sinal, fica 2 negativo. Aí eu observo, o B lá é 2 negativo? Não, é 2 positivo. Então, não vai ser menos 1 e 3, vai ser menos 3, tá? Ou 1 e menos 3. Mas vou colocar assim, ó, menos 3 e 1 positivo. Se eu somar, vai dar menos 2. Aí, se eu inverto o sinal, né? Menos 2 invertendo o sinal, fica 2 positivo. Pronto. Então, eu sei que o x1 vai ser 3 negativo, ou 1 positivo, tanto faz. E o x2 vai ser o outro número, né? Que nesse caso aqui eu vou botar 1. Pronto. Achei as raízes dessa função aí. As raízes da função f de x igual a x² mais 2x menos 3 vai ser menos 3 e 1. Certo? Beleza. Gente, pode ser que o vídeo fique um pouco longo, um pouquinho. Então, qualquer coisa, dá uma pausa, relaxa um pouquinho, vai comer alguma coisa e depois volta a assistir, tá? Pronto, então isso aqui são os zeros da função, certo? E eu calculo dessa forma. Continuando aí, ó. Temos agora gráfico de uma função do segundo grau. Gráfico, tá? Como é que eu construo o gráfico de função do segundo grau? Como é que é a característica de um gráfico de uma função do segundo grau? A gente vai ver agora. O gráfico de uma função do segundo grau é representado sempre por uma parábola. Gente, parábola é um gráfico nesse formato aqui, ó. Esse gráfico verdinho aqui. É sempre uma curva que vai ter sua abertura voltada para cima, né, que a gente chama de concavidade voltada para cima, ou concavidade voltada para baixo. Pode acontecer um desses dois casos, certo? Então, esse tipo de gráfico de função do segundo grau sempre vai ser uma parábola. Sempre vai ser essa curvazinha assim, ó, esse U. Beleza? Existem duas possibilidades, dependendo do valor do coeficiente A. A concavidade da parábola pode ser para cima ou para baixo. Se A for maior que zero, ou seja, se A for um número positivo, a concavidade é para cima. Então, se eu tiver uma função e o valor do coeficiente A é um valor positivo, então a concavidade do gráfico, né, da parábola, vai ser voltada para cima, vai ser em forma de U, certo? Se eu pegasse essa função aqui do exemplo anterior, olha que o A é 1, né? 1 positivo. Então, se eu fosse construir o gráfico dessa função, o gráfico ia ter a concavidade voltada para cima, ia ficar em forma de U, certo? Beleza.
O ponto V, esse pontinho aqui, ó, que tem logo abaixo aqui do gráfico, né? Que nesse caso aqui eu posso dizer que é o valor, né? O ponto mais baixo que esse gráfico vai chegar. Esse ponto mais baixo que o gráfico vai chegar é chamado de vértice, tá? É o vértice da parábola. E quando o A for positivo, né? Com cavidade voltada para cima, então esse V vai ficar lá embaixo, vai ficar lá no ponto mais baixo do gráfico. Aí, nesse caso, esse ponto V, gente, que é o vértice da parábola, ele vai ser chamado de ponto mínimo, ou o vértice da parábola, que é o valor menor, né, mais baixo que vai apresentar nesse gráfico. Valor mínimo, ponto mínimo da parábola. Então, tá aqui, ó. O ponto V representa o que conhecemos como o vértice da parábola, que nesse caso é o ponto de mínimo, ou seja, o menor valor que f de x pode assumir. Certo? Então, lembra desse vérticezinho que ele é importante. Vai lá, o segundo caso. Se o A for menor que zero. Se A é menor que zero, gente, significa se o A for um número negativo, né? Menor que zero, negativo. Se o A for menor que zero, número negativo, a concavidade é voltada para baixo. De vez de ser voltada para cima, que nem aqui, ó, abertura para cima, U vai ser voltada para baixo, certo? Olha aqui o ponto V, o vértice da parábola, nesse caso não vai ficar lá embaixo, agora vai ficar lá em cima. Isso significa que é o valor maior que esse gráfico vai atingir. Qual é o valor, o número maior que esse gráfico vai atingir? Vai ficar justamente lá no vértice, lá em cima. E nesse caso é chamado de ponto máximo, é o valor máximo da parábola, certo? Quando isso acontece, perceba que, nesse caso, o vértice é o ponto de máximo da função. Ou seja, maior valor que f de x pode assumir. Então, lembra desse vértice da parábola, tá, gente? O vértice pode ser ponto mínimo lá embaixo, se a concavidade for voltada para cima. E o vértice pode ser ponto máximo, se a concavidade for voltada para baixo. Certo? Beleza. Eu coloquei essa tabelinha aqui só para mostrar umas coisinhas, gente. Olha só. Aqui eu tenho que A positivo, tá? Maior que zero, com cavidade voltada para cima. Então, esses três gráficos aqui, ó, descendo, tudo voltado para cima. A próxima coluna aqui, ó, o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Tá aqui, 3 exemplos. Só que lembra, gente, que na equação do segundo grau, o delta é chamado de discriminante da equação, né? O discriminante. Vocês lembram que quando o delta for um número positivo, a equação vai ter dois resultados diferentes, vai ter duas raízes distintas, né? O x1 e o x2 vai ser dois valores diferentes. Se o delta for igual a zero, significa que a equação vai ter dois resultados iguais. Ou seja, vai ter uma única solução, x1 e x2 é o mesmo resultado. E se o delta for menor que zero, for um número negativo, lembra que a equação não tem raízes. Lembra? Vai acontecer umas coisinhas no gráfico de uma função do segundo grau, dependendo do discriminante. Olha só, se o delta for um número positivo, significa que x1 e x2 é dois resultados diferentes, a parábola sempre vai tocar no eixo x em dois pontos. Olha que toca aqui nesse pontinho, ó, no eixo x, e toca aqui nesse pontinho no eixo x. Por quê? Porque o x1 e x2 são dois valores diferentes, então toca em dois pontos diferentes no plano cartesiano, no eixo x. Isso vai acontecer, tá, gente? Mesmo se a concavidade for voltada para cima ou for voltada para baixo. Observa que aqui também toca em dois pontos. Se por acaso o delta for zero, né? Significa que o x1 e o x2 é o mesmo resultado, tem uma única solução. Olha que o gráfico, a parábola, só vai tocar no eixo x em um ponto. Por quê? Porque o x é um valor só. Então, toca no eixo x em um só ponto. Então, aqui e aqui, ó. E se por acaso o delta for menor que zero, né? Não tem resultado, significa que a parábola, o gráfico, não vai tocar no eixo x. Por quê? Porque não tem valor para x, né? Lembra que não tem valor para x. Não acha o resultado na equação se o delta for negativo. Por isso que o gráfico aqui, ó, não está tocando no eixo x. Com cavidade voltada para cima e voltada para baixo. Nenhum dos dois toca. Então, pode acontecer isso com o gráfico,
dependendo do discriminante, né, que é o delta. Tá, gente? Eu sei que é complicado pegar isso de primeira aqui na explicação, mas com prática a gente vai entendendo, vai entrando na cabeça, certo? Qualquer coisa eu volto o vídeo. Continuando aí, ó. Exemplo. Vamos construir o gráfico da função f de x igual... Eita, eu coloquei igual duas vezes aqui, ó. Desculpa aí, tá? Mas vai assim mesmo. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Certo? Vamos construir o gráfico dessa função. Gente, lembra? Como é que eu construo o gráfico de função? Lembrou? Lembra que a primeira coisa que eu faço é determinar o domínio da função, né? Ou seja, os valores de x. Eu tenho que escolher os valores de x. Quais vai ser os valores de x nessa função? Aí eu vou escolher, tá? Eu vou colocar alguns valores aqui. Eu vou escolher menos 3, menos 2, 0, 1 e 2. Vou botar 5 valores, tá? Isso significa que eu vou achar 5 pontos no plano cartesiano para poder construir o gráfico. Certo. Se o x é menos 3, o primeiro valor que eu dei aqui, ó, quanto é que vai ser o y? Se o x é menos 3, o y vai ser quanto? Lembra, como é que eu acho? É só pegar o menos 3 e colocar aqui no lugar do x na função, né? Então vai ficar assim, ó, menos 3 ao quadrado, que é o valor de x, mais 2 vezes x, que é menos 3, menos 3. Então vai ficar essa continha. Aqui eu vou calcular. Menos 3 ao quadrado dá 9. 2 vezes menos 3 dá menos 6, né, gente? Menos 6. E tem esse menos 3 ainda no final. Menos 6 menos 3, lembra que dá menos 9. Então aqui eu vou ficar com 9 positivo, menos 9. 9 menos 9 dá o quê? Não dá 0? Então quando o x é menos 3, o y vai dar 0. Beleza, achei a primeira resposta ali, ó. Segunda aqui, quando o x é menos 2. Se o x é menos 2, eu vou ter que colocar menos 2 no lugar do x e calcular, tá, gente? Eu vou fazer de cabeça aqui, senão se eu for escrever vai demorar muito. Então vai fazer aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4. 4. Mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então essa primeira aqui dá 4 positivo e essa aqui dá 4 negativo. 4 menos 4 dá 0. Só sobra o menos 3 ali, ó. Então a resposta vai ser menos 3, né? Porque 0 menos 3 dá menos 3. Pronto, então quando o x é menos 2, o y dá menos 3. Qualquer coisa vocês calculam aí no caderninho de vocês para ver que vai dar essas respostas aqui, tá? Vamos lá. Quando o x é 0, bota 0 lá no lugar do x, vai ficar 0 ao quadrado que dá 0. 2 vezes 0 dá 0. Então fica 0 mais 0, 0. Menos 3 dá menos 3. Pronto. Quando o x é 0, também vai dar menos 3 o y. Beleza? Vamos lá. Quando o x for 1. Quando o x for 1. Colocando no lugar do x, vai ficar 1 ao quadrado que dá 1. Mais 2 vezes 1, 2. Então fica 1 mais 2 dá 3. 3 menos 3, 0. Pronto. Então quando o x é 1, o y vai dar 0. E para finalizar, quando o x for 2. Se eu botar lá 2, ó, fica 2 ao quadrado que dá 4. Mais 2 vezes 2 dá 4. Então fica 4 mais 4 que dá 8. 8 menos 3, 5. Pronto. Então quando o x for esses valores, o y vai ser esses valores. Vou colocar aqui na tabelinha, fica mais organizado, tá? Pronto, achou isso aqui. Aí agora eu faço o quê, gente? Depois que eu dou o valor para x e acho o valor de y. Lembra que esses dois valores vai formar um par de coordenadas, né? Que representa um ponto no plano cartesiano. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar o plano cartesiano. Tá aqui desenhado o plano cartesiano bonitinho. E eu vou achar esses pontos. Beleza? Primeiro ponto que eu tenho aqui é menos 3 e 0. Menos 3 no x é aqui, ó. E 0 no y é lá na origem. Se eu fizer a projeção, o ponto vai ficar sobre o menos 3, concorda? Tá aqui, ó, sobre o menos 3. O próximo é menos 2 e menos 3. Menos 2 no x, aqui. E menos 3 no y, lá embaixo, aqui, ó. Então, se eu fizer a projeção aqui, para a esquerda e aqui para baixo, né? Eu vou achar esse pontinho aqui. Certo? O próximo que eu tenho é 0 e menos 3. 0 no x e menos 3 no y. 0 no x é aqui no centro e menos 3 no y é aqui. Então, o ponto vai ficar sobre o eixo y aqui, ó, no menos 3. O próximo ponto que eu tenho é 1 e 0. 1 no x e 0 no y.
1 no x é aqui, 0 no y aqui no centro. E o último ponto que eu tenho é 2 e 5. 2 no eixo x e 5 no eixo y. Então, 2 aqui e 5 lá em cima. Tá? Pronto. Vai ficar aquele pontinho lá em cima, certo? Pronto, os pontos são esses, gente. Esses 5 valores que eu dei para x, achei 5 pontos, certo? Passar aqui, ó, os pontos são esses, para ficar mais bonitinho organizado. Ok. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou traçar o gráfico, né, que passa por esses pontos. Então, observa só. O A não é positivo, né, gente? O Azinho aqui, ó, o A é positivo. Então, significa que a concavidade vai ser voltada para cima. Então, vai ser assim, ó, o gráfico vai vir aqui de cima, vai descer, vai passar nesse ponto, vai passar nesse ponto, vai descer um pouquinho e vai começar a subir. Passa nesse ponto, passa nesse e passa nesse. Claro que o meu gráfico aqui ficou um pouco troncho, né, porque eu estou fazendo no mouse, mas observa que vai acontecer isso aqui, tá? Olha aí, concavidade voltada para cima. Gente, se fosse para determinar o vértice desse gráfico, né, dessa função, o vértice seria o valor mínimo lá, o ponto mínimo aqui embaixo. Aí eu teria que determinar quanto é que vale esse valor, certo? Beleza. Tá aqui, ó, o gráfico mais organizadozinho, bonitinho. Tá aí, o gráfico vai ficar assim. Olha que tá a mesma coisa que eu fiz, tá? Só que o meu tá todo troncho, mas é a mesma coisa. Ok. É dessa forma que eu construo o gráfico de uma função, certo? Lembrem. Vértice da parábola. Pronto, continuando aí, nós temos o vértice da parábola. Eu já falei um pouquinho sobre o vértice, né? Lembra que esse vértice ele pode ser o ponto máximo ou ele pode ser o ponto mínimo. Vai depender de como está a parábola. Voltada para cima, com cavidade, ou voltada para baixo. Lembra aí. Certo? Então vamos lá. Como vimos anteriormente, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo do gráfico. Para encontrar o valor de x e y no vértice, utilizamos uma fórmula específica. Vale ressaltar que o vértice é um ponto V. Logo, ele possui coordenadas representadas por x e y. Gente, olha aqui nesse gráfico que eu fiz aqui, o vértice é aqui embaixo, né? O vértice é aqui embaixo. Esse vértice aqui é um ponto, ele representa um ponto que faz parte do gráfico. Se ele representa um ponto, então ele tem coordenadas, certo? Ele tem coordenadas. E eu posso determinar as coordenadas desse ponto. E tem uma formulazinha, gente, uma fórmula prontinha para calcular o vértice desse ponto, o vértice da parábola. E a formulazinha essa que está aqui na tela. Para calcular o valor de V, o vértice, né, que é um ponto, x, y, utilizamos as fórmulas. Para achar o x, a abscissa, né, o valor de x, é só fazer menos b sobre 2a. Lembra que b está lá na função, na equação, e o a também. Então é só pegar os valores lá e substituir aqui. Então, para achar o valor de x é menos b sobre 2a. E para achar o valor de y do vértice, é só fazer menos delta. Aí, nesse caso, eu tenho que achar o delta primeiro para depois jogar aqui, né? Então, é menos delta sobre 4a. De primeira assim, eu sei que vocês não vão gravar na cabeça, mas tem que colocar isso na cabecinha, tá? O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice, para me achar, é menos delta sobre 4a. Beleza? Para um exemplozinho aqui, ó. Encontre o vértice da parábola f de x igual a x quadrado mais 2x menos 3. De novo, eu coloquei dois sinal de igual aqui, ó. Mas tudo bem. Então, vamos lá, gente. Se eu tenho a equação é essa, né? A função quadrática. Eu quero achar o vértice da parábola, a coordenada do vértice. Como é que eu vou achar? Para me achar o valor de x do vértice, eu só preciso fazer menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Então, vou botar aqui, ó. X do vértice vai ser menos b. Aí eu pergunto a vocês, quem é b? B, né? 2. Tá lá, ó. O número que está junto do x. Então, fica menos 2 dividido para 2 vezes a. Aqui, ó. 2 vezes a. O a é quanto, gente? Não é 1. Então, fica 2 vezes 1 embaixo. Então, vai ficar menos 2 dividido para 2. Menos 2 dividido para 2 dá o quê?
dá menos 1, não é? Então, o x do vértice é menos 1, beleza? Agora eu vou achar o y do vértice. O y. Gente, para mim achar o y do vértice, eu tenho que fazer menos delta sobre 4a, tá? Menos delta. Para mim poder calcular o y, eu preciso saber quem é delta. Então, primeiramente, eu tenho que achar o delta, o discriminante. E lembra, gente, que para mim achar delta na equação de segundo grau, é só fazer b ao quadrado menos 4ac, não é isso? Pronto, acha aí. Então, vai ficar assim, ó. O delta, o b vai ser 2, então fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, que é menos 3. Então, eu vou ter que delta vai ser igual a 4, né? 2 ao quadrado dá 4. Na multiplicação aqui, ó, negativo e negativo vai dar positivo, né? Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. O delta vai ser igual a 4 mais 12, 16. Pronto, achei o delta. Agora, eu consigo achar o y do vértice, tá? Vai ser menos delta, ou seja, menos 16, dividido para 4a. Ou seja, 4 vezes a. O a é 1, então fica 4 vezes 1. Certo? Então, eu vou ficar com menos 16 dividido para 4, porque 4 vezes 1 é 4. 16 dividido para 4 dá 4, né, gente? Na divisão negativo com positivo dá negativo, então a resposta é menos 4. Pronto, então o vértice dessa função aqui, ó, vai ser menos 1 e menos 4. Certo? Esse vai ser o vértice. Tá? Pode ser que alguém já percebeu aí, essa função que eu coloquei aqui é a mesma função que eu construí o gráfico agora há pouco, tá? Se eu botar aqui, ó, mesma função, f de x igual a x quadrado mais 2x menos 3. Olha, o gráfico nesse aqui, gente, o vértice não vai ficar aqui embaixo, bem aqui, ó, vermelhinho. Qual é as coordenadas desse vértice? X é menos 1 aqui, ó, aqui em cima, ó. E o y é quanto? Menos 4. Por isso que o vértice aqui tem menos 1 e menos 4 como resultado. Se eu olhar aqui nesse gráfico, é justamente onde vai ficar aqui o vértice da parábola, né? Dessa função. Tem a coordenada menos 1 e menos 4. Olha que dá certinho. Então, use essa formulazinha aqui para me determinar o vértice de qualquer função, certo? É só usar isso aqui, que eu consigo determinar. Beleza? Ok, vamos continuando aí. Eu botei mais um exemplo para determinar o vértice, tá? Mais um exemplo. Vamos lá. Para achar o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Olha que o b é 4, tá? Então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes a. Só que nesse caso aqui o a é menos 1. Então 2 vezes menos 1. Então vai ficar menos 4 dividido para menos 2. Menos 4 dividido para menos 2 vai dar 2 positivo, certo? Então tá aqui, o vértice, o x do vértice vai ser 2 positivo. Aí agora eu preciso achar o y. Só que para me achar o y, eu tenho que saber o delta, né? Então a primeira coisa aqui eu vou calcular delta b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 3. Pronto. Então o delta vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16. Negativo com negativo dá positivo na multiplicação. Aí positivo com negativo, negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 16 menos 12, que dá 4. Beleza, então para achar o y vai ser menos delta, né, que é menos 4. Vai ficar sobre 4a. Então vai ficar 4 vezes a. O a é menos 1, então fica 4 vezes menos 1. Então, na verdade, aqui vai ficar menos 4 dividido para menos 4, né? Porque 4 vezes menos 1 dá menos 4. Divide aqui, ó, negativo com negativo vai ficar positivo. 4 dividido para 4 dá 1. Pronto. O vértice daquela função ali vai ter as coordenadas 2 e 1. Então, se eu construísse o gráfico dessa função, certo? O vértice, ele vai ficar lá em cima, que é o ponto máximo. E nesse vértice lá em cima, que é o ponto máximo, vai ser a coordenada 2 e 1. Professor, como é que você sabe que vai ser ponto máximo? Vai ser lá em cima. Porque o A é negativo, não é? Não é menos 1? Se o A é negativo, com cavidade voltada para baixo, né? O gráfico vai ficar assim. Então, vou ter um ponto máximo lá em cima. Ok?
Beleza. Continuando, tá? Beleza, gente. O assunto é esse. Eu terminei o assunto, tá? De explicar o que eu quero passar para vocês. Então, a gente viu o que é função quadrática, nós vimos o que é valor numérico da função quadrática, raízes da função quadrática, construção do gráfico, né, da função quadrática, vimos o vértice da parábola, e é isso. Tem aqui ó, exercício resolvido, algumas questõezinhas para resolver, tá? Que eu vou resolver agora para vocês. Olha, gente, são questões mais elaboradas, mais complicadinhas, então preste atenção, beleza? Primeiro exemplo aqui, ó, primeira questão. Questão do Enem 2013. Diz assim, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Eu tenho aqui o desenho de uma taça, tá? Essa taça está sendo representada no plano cartesiano. E, gente, se a gente observar aqui, o formato da taça é uma parábola, né? Tá aqui, ó, uma parábola. E se observar aqui, ó, aqui embaixo, onde está tocando no eixo X, é o vértice da parábola, o vértice, certo? A pergunta é, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é quanto? Então, voltando aqui na figura, está dizendo que aqui esse ponto V é o vértice da parábola. Esse ponto C aqui representa a altura do líquido que tem na taça. E o que pergunta na questão, gente, é justamente isso. Quanto vale essa altura em centímetros do líquido que tem na taça? É isso que quer calcular. Ou seja, quer saber quem é C, né? Porque se eu souber quem é C aqui, ó, esse pontinho aqui, eu vou saber qual é a altura desse líquido. Então, por exemplo, se daqui da origem até C for 5 centímetros, então essa alturazinha aqui é 5. É isso. Ah, se daqui para cá, no eixo Y aqui é 6 unidades, então a altura do líquido é 6 centímetros. É isso que eu preciso determinar, tá? Então, se eu conseguir achar quem é C, eu vou achar a resposta. Tá, gente? Então, é isso que eu preciso fazer aqui, é isso que eu vou fazer. Olha que a função que eu tenho é aquela ali, ó. Cadê o pontinho aqui? F de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c. Vamos lá. Começando a responder, tá? Olha, gente, que o vértice da parábola, eu vou ter que considerar alguma coisa aqui, ó. O vértice da parábola, ele está tocando no eixo X. No eixo X. E olha que a parábola em si só está tocando no eixo X em um ponto. Em um ponto. Se está tocando em um ponto, significa que nós só temos uma solução. O x1 e o x2 é o mesmo resultado. x1 e x2 têm o mesmo resultado. Tá? É a mesma solução. Se isso acontece, lembra que o delta é zero, né? O discriminante da equação é zero. Se o delta é zero, eu tenho duas respostas iguais. Então, significa que nessa função que tem nessa questão, o delta vai dar zero. Então, gente, eu já sei que o delta é zero. Beleza? Ok, se o delta é zero, se fosse para me calcular delta, o que é que eu tenho que fazer? Eu não teria que fazer isso aqui, ó. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c, não é? Não é isso aqui? Para me achar o delta, eu tenho que calcular isso. Só que delta nós já sabemos que vai dar zero. Não é isso? Delta é zero. Então vai ficar zero é igual a b ao quadrado. Quem é b? b é menos 6. Então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes A. A é quanto, gente? A é 3 meios, 3 sobre 2. Então, vai ficar vezes 3 sobre 2, vezes C. Aí, o C eu vou colocar assim mesmo, tá? C, porque é justamente o que eu quero achar, o C. Se eu souber quanto vale o coeficiente C, eu vou achar a resposta da questão. Então, eu vou ficar com essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, que eu posso achar o valor de C tranquilamente, tá? Então, vamos lá.
Olha só, aqui eu vou ter que multiplicar, né? Menos 4 vezes 3. Olha só, gente, eu vou fazer aqui de uma forma que eu já ache a resposta logo, tá? Sem precisar estar me alongando muito. Então, olha só. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, vai ficar menos 12 sobre 2. Aí vai ficar menos 12 sobre 2 vezes C. Tá? Isso significa que é menos 12C dividido para 2. Aí, gente, 12 dividido para 2 não dá 6? Então, aqui vai ficar menos 6C. Eu vou jogar para o primeiro membro. Então, vai ficar 6C positivo no primeiro membro. Certo? Esse menos 6 ao quadrado, eu vou resolver que dá 36. Ele continua no segundo membro. Então, eu vou ficar com 6C é igual a 36. Esse 6 que está multiplicando, eu vou jogar dividindo, então eu vou ficar com C é igual a 36 dividido para 6. Certo? Então, eu vou ter que C vai ser igual a 6. 6 o quê? Centímetros, porque é a altura do líquido que tem na taça. Então, nossa resposta aqui vai ser a letra E. 6, tá? Então, essa alturazinha aqui, ó, que está ali o pontinho C, essa alturazinha do líquido da taça é de 6 centímetros. A resposta letra E. Certo? Então, olha só. É uma questão de Enem. Uma questão, assim, teoricamente é bem chatinha, complicada. Mas, se souber dos conceitos de função quadrática, né, o conceito de vértice da parábola, aquela questão na equação, o discriminante, quando o delta é um número positivo, tem duas respostas diferentes. Se o delta é zero, vai ter duas respostas iguais. Se souber desses conceitos, gente, dá para responder a questão tranquilamente, certo? Mas, claro, vocês têm que saber do assunto, então preste atenção, tá? Botei aqui mais um exemplo, mais um exercício resolvido. Diz assim, ó, determine os pontos de intersecção da parábola da função f de x igual a 2x² menos 3x mais 1 com o eixo das abscissas. Então, determine o ponto de intersecção com o eixo das abscissas. Tá, gente? Então, se quer que determine o ponto de intersecção com o eixo x, né, o eixo das abscissas, é somente você achar o x1 e o x2. Porque quando eu tenho lá o desenho do plano cartesiano, eu tenho uma parábola que está nesse plano. Então, por exemplo, uma parábola que vem assim. Esse pontinho aqui, ó, que toca no eixo x, e esse pontinho que toca aqui no eixo x, né, que são dois pontinhos, são justamente os pontos de intersecção com o eixo das abscissas, que é o x1 e o x2. Aqui representa o x1 e aqui representa o x2, que são as raízes da equação, tá? Então, a única coisa que eu preciso fazer nessa questão, gente, é achar as raízes dessa equação. Então, vai lá. Para me achar as raízes de equação, eu vou dizer que 2x² menos 3x mais 1 vai ser igual a 0. Certo? Eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver isso aqui por delta, tá? Porque o A aqui não é 1. Aí, para fazer por soma e produto já fica um pouco mais chato, né? Lembra aí? Então, vou achar por delta mesmo. Vai lá. Delta vai ser igual a menos 3², que é o B, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 1. Então, vou ter que delta vai ser igual a 9, menos 3², menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Então, delta vai ser 9 menos 8, que dá 1, certo? Achei o delta. Aí, vou achar o valor de x agora. Menos B. Olha aqui o menos da fórmula com o menos do B lá, ó, vai ficar positivo, então fica 3. Mais ou menos 1, a raiz de 1, né? Que dá 1. Dividido para 2 vezes A. O A é 2, então fica 2 vezes 2. Beleza? O x1 vai ser o quê? Pega o 1 positivo, tá, gente? A raiz de 1 positivo. Então, vai ficar 3 mais 1 dividido para 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, 3 mais 1 dá 4. Fica 4 sobre 4, que vai dar 1. Achei o x1. O x2 vai ser o quê? Pega um negativo agora, tá? Um negativo, então vai ser 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 dá 2, então fica 2 sobre 4. Aqui eu posso dividir se eu quiser, tá? Vai dar um número decimal, 0,5. Ou eu posso simplificar. Simplificando aqui fica 1/2. Certo? Então tá aí, achei o valor de x1
o valor de x2, as raízes da equação. Essas raízes da equação são os pontos que vai interceptar, né, vai fazer a intersecção com o eixo x, o eixo das abscissas. Pronto, está respondida a questão. Certo? E para finalizar, gente, o último exercício resolvido que eu vou passar para vocês é esse aqui, tá? É outra questão de Enem, uma questão bem chatinha também. Então preste atenção, olha só. Um futebolista, ou seja, um jogador de futebol, chutou uma bola que se encontrava parada no chão e ela descreveu uma trajetória parabólica, indo tocar o solo 40 metros adiante, como mostra a figura. Então a bola estava aqui na origem do plano, ó. Vocês estão vendo aqui. O jogador ele deu um chute na bola que ela subiu e desceu. Ela fez uma trajetória de uma parábola, certo? E parou aqui, ó, 40 metros depois. Se a 10 metros do ponto de partida a bola atingiu a altura de 7,5 metros, então a altura máxima em metros atingida por ela foi de quanto? Aí tem as alternativas aqui, certo? Então observa que até no gráfico, gente, está dizendo aqui, ó, 10 metros, o x sendo 10, a altura foi de 7,5. A pergunta nessa questão é o seguinte: qual é a altura máxima que essa bola atingiu? Ou seja, o vértice aqui em cima, o ponto máximo. Quanto equivale o y desse ponto? Não é porque se eu achar o y, eu vou achar a altura, certo? Que é o que pede na questão. Então, eu só preciso saber do y aqui do vértice. Só quero saber a ordenada do vértice. Se eu descobrir a ordenada do vértice, eu vou saber a altura que a bola atingiu. Ok? Então, é isso que a gente precisa fazer nessa questão. E o que é que eu vou fazer para me chegar à resposta? Eu vou trabalhar com vértice de parábola, tá? Com vértice de parábola. Só que, gente, para me achar o vértice de uma parábola, e o que eu quero achar aqui é o valor de y do vértice, lembra que para me achar o valor de y do vértice, eu preciso fazer menos delta sobre 4a, não é? Para me achar o y do vértice, né, fazer menos delta sobre 4a. Só que, para me achar o delta e o valor de a, eu tenho que descobrir qual é a equação, qual é a função que representa essa parábola. Porque na questão não está dizendo qual é a função, só está dando o gráfico. Então, eu preciso saber qual é a função. Então, como é que eu vou descobrir qual é a função? O que é que eu tenho que fazer? Aí, vamos lá. Primeira coisa que eu consigo identificar aqui é que C é zero. Nessa função aqui, ó, o C é zero. Por que o C é zero, gente? Eu não falei durante a aula, mas o C, numa função quadrática, o C, o coeficiente C, ele indica onde o gráfico vai tocar no eixo Y. É a mesma coisa de uma função afim. O B indica onde o gráfico toca no eixo Y. Aqui, o C, que é o termo independente, ele diz onde o gráfico vai tocar no eixo Y. E observa que está tocando no eixo Y aqui no zero. Certo? No zero. Beleza? Então, já sei que o C é zero. Além desse ponto C aqui, que é o zero, né? O C é zero, eu tenho dois pontos que faz parte desse gráfico. Eu sei de dois pontos que faz parte desse gráfico. O primeiro ponto que eu tenho aqui, ó, é 10 e 7,5. Aí eu vou ter esse pontinho aqui, ó. 10 e 7,5. Eu botei aqui o ponto, ó. 10 e 7,5. E o segundo ponto que eu tenho é esse ponto aqui, que é o ponto onde o gráfico toca no eixo X. Que aqui a coordenada vai ser 40 e 0. O valor de X é 40 e o valor de Y é 0. Então, tá aqui o segundo ponto, ó, 40 e 0. Certo? Ok. Se eu sei que C é 0 e eu sei dois pontos, aí lembra, gente, a forma geral de uma função quadrática é essa daqui, né? ax² mais bx mais c, né? Só que o c aqui é zero. Então, significa que eu tenho uma função quadrática, né? Que é uma equação do segundo grau incompleta. Tá faltando o c. Então, não preciso colocar. Então, vai ficar nesse formato aqui, ó. Essa vai ser a forma geral dessa função. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas dos pontos e substituir aqui na função, na forma genérica. Então, olha só, quando o x é 10, o y vai dar 7,5. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar 7,5
E no lugar do x eu coloco 10. Então vai ficar assim, ó. Olha só, essa funçãozinha aqui é essa daqui, tá? Mesma coisa. Então, no lugar do y eu coloco 7,5, no lugar do x eu coloco 10. Então, vai ficar essa expressão. 7,5 é igual a A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10. Organizando isso, tá? 10 ao quadrado dá 100. Então, fica 100 vezes A, que dá 100A. Tá aqui o 100A. B vezes 10 dá 10B. Então, fica 100A mais 10B igual a 7,5. Então, vou ter essa expressão aqui. Essa é a primeira equação que eu achei. Certo? Agora, eu vou pegar o segundo ponto e substituir na função também. Do mesmo jeito. Vai ficar assim, ó. No lugar do y, eu vou colocar 0, que é o valor de y, tá? Então, vai ficar 0 igual a A vezes x, que é 40. Então, 40 ao quadrado, mais B vezes 40. Gente, aqui eu vou ficar com 40 ao quadrado, que dá 1.600. Então, fica 1.600A. Tá aqui. 40 vezes B dá 40B. Então, vai ficar 1.600A mais 40B igual a 0. Então, vou ter essa segunda equação. Aí, olha só. Com essas duas equações, eu vou formar um sistema de equações. Não sei se vocês lembram desse assunto. Um sistema de equação. Tá, professor. E por que o senhor está montando esse sistema? Qual é o objetivo? O objetivo é achar o valor de A e o valor de B. Porque se eu souber quem é A e souber quem é B, eu vou saber qual é a função. Se por acaso o A fosse 2 e o B fosse menos 1, eu saberia que a função ia ser f de x igual a 2x quadrado, né? Porque o A é 2, mais, desculpa aqui, mais não, menos. Deixa eu apagar ali rapidinho. Menos B, menos x, né? Menos 1x. Porque o B é menos 1, então ficaria menos 1x ali. Pronto, então eu saberia que a função é essa. Aí se eu soubesse que a função é essa, eu ia conseguir achar o delta para poder achar o valor de y do vértice, que é o que pede na questão. Né? O que é que a gente está procurando saber. Então, se eu souber quem é A e quem é B, eu vou conseguir achar o delta. Então, é isso que eu vou achar aqui, tá, gente? O objetivo é isso. Forma esse sistema para achar o valor de A e o valor de B. Ok? Aí eu formei esse sistema aqui, ó. Ficou 100A mais 10B igual a 7,5. E a outra equação é 1.600A mais 40B igual a 0. Aí aqui eu posso resolver esse sistema de duas formas, né? Eu posso fazer pelo método da adição ou posso fazer pelo método da substituição. Lembra aí? Eu vou fazer pelo método da adição que eu acho melhor de fazer, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar por menos 4. Multiplica toda essa primeira equação por menos 4. Por quê? Porque aqui nesse 10b vai ficar menos 40b. Aí quando eu somar a equação de cima com a de baixo, vai cortar o b. Porque fica 40 menos 40b, entendeu? Aí corta. O método da adição, eu tenho que somar as duas equações de forma que eu consiga eliminar uma das variáveis. Então é isso. Quando eu multiplicar por menos 4, vai ficar isso aqui, ó. Menos 400A menos 40B igual a menos 30. Certo? Porque aqui eu vou multiplicar 100A vezes menos 4, 10B vezes menos 4 e 7,5 vezes menos 4. Eu vou achar isso aqui como resposta. Aí agora eu vou somar as equações, tá? Menos 400A mais 1.600A vai dar 1.200A. Positivo, tá? Igual. Por que vai ficar igual? Porque aqui menos 40B mais 40B dá 0. Aí já corta. Certo? Não vai ter B na minha equação, no restante aqui. Menos 30 mais 0 dá menos 30, tá ali. Aí agora eu pego esse 1.200, passo dividindo, né? Que está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar menos 30 dividido para 1.200. Aí aqui eu simplifiquei, tá, gente? Cortei um zerinho, esse primeiro zero com esse daqui. Então fica menos 3 sobre 120. Aí eu peguei essa fração, simplifiquei por 3. Então fica menos 1 sobre 40. E depois eu dividi. Menos 1 dividido para 40 dá menos 0,025. Eu dividi aqui, tá? Não trabalhei com fração, porque lá, a altura que está dando lá, está dando em número decimal também, ó, 7,5. Então, vou trabalhar com o número decimal. Ok. Achei o valor de A, certo? A vale menos 0,025. Aí, agora eu vou achar o valor de B. Para achar o valor de B, eu vou pegar esse valor de A
e substituir em qualquer uma das equações que eu tenho aqui. Eu vou substituir nessa primeira, tá? A primeira é lá de cima, ó, 100A mais 10B igual a 7,5, tá? Então, no lugar do A, eu vou colocar aqui, ó, menos 0,025. Aí vai ficar 100 vezes isso, né? Esse número aí, que vai dar menos 2,5. Aí eu pego esse menos 2,5, passo para o segundo membro trocando sinal. Ele é negativo, passo positivo. Então, eu vou ficar com 10B igual a 7,5 mais 2,5, que dá 10. Aí pego o 10, passa dividindo, fica 10 dividido para 10, que dá 1, né? Então, beleza, o B vale 1. Tô falando rápido, gente, porque o vídeo já está bem longo. Ok. O A vale menos 0,025 e o B vale 1. Achei o valor de A, achei o valor de B. Certo? Se eu achei o valor de A e o valor de B, então eu sei qual é a função. A função vai ser f de x igual a menos 0,025x quadrado mais x. 1x, né? Que o b é 1. Pronto. Então, a função é essa, tá? A função que representa esse chute do jogador ali, ó, essa parábola que foi formada através da bola. Então, essa parábola aqui tem a função f de x igual a menos 0,025x quadrado mais x. Olha, gente, que o A é negativo, né? Com cavidade voltada para baixo, que é o que está acontecendo ali. Certo? Então, vamos lá. E agora, o que é que eu faço? Eu vou achar o delta. Né? Porque eu preciso achar o valor de y. Y do vértice. Então, eu preciso achar o valor de delta. Então, vamos achar o valor de delta aqui. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Substituir o b, que é 1. O A, que é menos 0,025. E o C é 0. Quando eu calcular, o delta vai dar 1. Beleza? Pronto. Se o delta é 1, aí agora eu vou achar. Através daqui, ó. Y é igual a menos delta sobre 4A. Então, vai ficar, o delta é 1, né? Fica menos 1 sobre 4 vezes A. O A é menos 0,025. Aí eu vou multiplicar 4 vezes menos 0,025, que vai dar menos 0,1. Então, fica menos 1 dividido para menos 0,1. E quando eu dividir isso aqui, vai dar 10 positivo, tá? Porque na divisão negativo com negativo fica positivo. Ou seja, o y é 10. Certo? O y do vértice daquela parábola vale 10. Então, se o y dessa parábola aqui vale 10, significa que aqui no eixo y é 10. Ó. Então, a altura máxima que essa bola vai alcançar depois do chute vai ser de 10 metros. Resposta letra B de bola. Aí, a bola atingiu 10 metros. Certo? É isso, gente. Esse foi mais um exercício resolvido que eu fiz aqui para vocês. Questão bem complicadinha também, questão de Enem. É isso. Tá aí a resposta. Aí tem aqui o exercício, tá? Primeira questão. Eu não coloquei questão tão complicada como essas que eu passei para vocês. Eu só passei para vocês verem como é que trabalha mais ou menos. Mas depois a gente trabalha questões em cima disso, tá? Em cima desse tipo de questão. Primeira questão aí, resolva aí, ó. Encontra o valor de f de x quando for 0. Tem aqui a função e pede para você calcular os valores numéricos, tá? F de menos 1, f de menos 2, f de 10, f de 2. Aqui é para você construir o gráfico. Constrói o gráfico de uma função e identifica o vértice, o valor máximo ou mínimo, certo? Determina o vértice da função y igual a menos x quadrado mais 2x. Aqui é a quinta questão. É uma questão parecida com essa da bola que eu respondi agora, tá? Só que mais simples. É para você determinar a altura da bola. Só que aqui, ó, nessa questão, tá mais fácil, porque aqui já tá dando qual é a função, né? A função é essa daqui, ó. Então, se já tem a função, só precisa achar o delta e achar o y do vértice, né? Que você vai achar a resposta, tá? E a sexta questão vai ser essa daqui. Tá dando a função ali e pede para você calcular o b e o c. E depois que calcular o b e o c, é para calcular isso aqui. Tá? F de 3 mais alguma coisa que está faltando aqui no meio, que eu acabei esquecendo de colocar, mais 2 vezes F de 1. Eu conserto, tá? Quando eu enviar para vocês, vai estar certinho aí. Pronto, então eu vou deixar essas questões para vocês responderem, tá, gente? Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é isso. Até a próxima aula. Valeu!